Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir. Na aula de ciências de hoje, vamos refletir sobre as mudanças das matérias no nosso dia a dia e perceber que algumas são reversíveis e outras são irreversíveis. Vamos lá? Tudo que encontramos na natureza, a gente chama de matéria. E essa matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos diferentes: sólido, o líquido ou gasoso. No estado sólido, a matéria possui uma forma bem definida. O exemplo de um lápis, um copo, um livro, uma garrafa, tem aspecto firme e pode ser manipulado. A maioria das matérias que conhecemos estão nesse estado físico sólido. Já no estado líquido, a matéria não tem uma forma bem definida. O exemplo da água, do suco, do chá, do refrigerante. Nesse caso, a matéria assume o formato do recipiente em que eu colocar. Se eu colocar água numa garrafa, ela vai assumir o formato daquela garrafa, preenchendo todos os espaços ali. Já na forma gasosa, a matéria não possui uma forma definida também, e geralmente não é possível vê-la. Ela vai assumir o formato dos objetos que a gente a coloca também, como um balão que enchemos ou o pneu da bicicleta. Vamos ver alguns exemplos? Na imagem da sua tela, vemos 3 objetos: óculos, celular e livro. Todos esses objetos têm uma forma definida. A gente pode pegar eles e manipular. E mesmo que a gente colocasse eles dentro de uma caixa, eles permaneceriam com seus formatos. Exatamente porque há uma forma definida nas matérias sólidas. Já nas matérias do estado líquido, elas assumem a forma do recipiente, como vemos na imagem aí. O leite assume o formato do copo que eu coloquei ele. E se eu colocasse ele numa xícara, ele também assumiria o formato da xícara. E se a xícara estivesse quebrada, o leite vazaria até não sobrar mais. Nas matérias em estado gasoso, não a vemos, e elas também assumem o formato do recipiente. É o caso do balão que vemos aí na imagem. Ao encher o balão, estamos enchendo-o com ar, que assume o formato que o balão possui. Quando não há mais espaço para o gás, o balão estoura. Com o pneu da bicicleta também é a mesma coisa. O pneu, que é sólido, possui um espaço interno que vai receber o ar. Aquele espaço vai ser assumido pelo ar no formato do pneu. As matérias podem mudar de estado, professor? Sim, elas podem. Veja aí no exemplo da água, que encontramos em estado líquido, aquele em que a gente bebe. Pode ser encontrado em estado sólido, quando congelamos a água nas forminhas de gelo para colocar no suco, por exemplo. Ou no formato gasoso, quando fervemos a água, ou mesmo no ar que a gente respira. Basta observar quando alguém está cozinhando e parece que está subindo uma fumacinha ali de dentro da panela. Aquilo é a água em estado gasoso. É possível perceber o contrário também. Ao colocar água em um recipiente plástico e deixar algumas horas ali no congelador, você vai obter a água em estado sólido, que é o gelo, com uma forma bem definida, às vezes quadradinho assim. Vamos ver mais alguns exemplos? Veja aí a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Na imagem há uma chaleira, que ao ferver a água, a transforma numa matéria gasosa. Consegue ver a fumacinha que eu falei? Se colocar um objeto próximo a essa saída de vapor, é possível ver as partículas de água. Mas atenção, nunca coloque a mão, pois se trata de uma matéria quente aí. Outro exemplo que vemos
é uma mudança de matéria do estado líquido para o estado sólido. Um picolé era suco antes, em estado líquido, mas ao ser colocado numa forminha de picolé, assumiu o formato daquele recipiente e, quando leva ao congelador, com baixas temperaturas, se transformou em uma matéria sólida, com uma forma bem definida, no caso o picolé. Mas precisamos entender que algumas dessas mudanças são reversíveis e outras não. O que significa isso, professor? Significa que as matérias reversíveis são aquelas que podem voltar ao seu estado físico anterior. Temos aí 2 exemplos para ficar mais claro. Veja a vela. Quando acaba a luz em casa, pegamos uma vela que está em estado físico sólido, acendemos e, com o calor, a parafina dela vai ficando líquida. Mas quando a energia volta e apagamos a vela, ela esfria e volta a ficar sólida. Para fazer vela, a parafina que está em estado sólido é derretida para o estado líquido e colocada em formas no formato de vela. E quando esfriam, volta ao estado sólido em uma forma definida. Entenderam? Outro exemplo é o da água, que está em estado líquido, mas quando a congelamos, ela ficará no estado sólido, com uma forma bem definida. Se deixo esse cubo de gelo lá no calor, ele derrete e volta ao estado líquido de antes. Isso são mudanças reversíveis, entendido? Que podem voltar. Já as mudanças irreversíveis são exatamente o contrário. Elas não voltam a ser como eram antes. Uma vez que elas são modificadas, já era. Vemos aí na tela 2 exemplos. O primeiro é uma sopa com legumes cozidos. Antes do cozimento, os legumes costumam ser duros e, uma vez cozidos, ficam moles, de modo que não é possível desfazer isso. Essa é uma mudança irreversível. Outro exemplo é o da madeira queimando. Uma vez queimada, a madeira vira carvão ou cinza e não pode voltar a ser madeira de novo. Essa é uma mudança irreversível também, pois não pode voltar ao estado de antes. O mesmo acontece quando queimamos uma folha de papel. Vira cinza e não pode voltar a ser papel de novo. Entendido? Vamos ver outro exemplo. Nessa imagem aí, vemos o ovo cru, o ovo cozinhando e o ovo já cozido. A pergunta é: qual mudança de estado físico está ocorrendo aqui? Vemos que o ovo cru é líquido e, ao ser cozido, ele fica sólido, mais durinho. Então, passamos de uma matéria no estado líquido para uma matéria no estado sólido. Perceba que, ao contrário dos legumes, que eram duros e, ao ser cozidos, ficam moles, com o ovo acontece exatamente o oposto. Mas e essa mudança que ocorreu? É reversível ou irreversível? É irreversível, isso mesmo. Exatamente porque, depois de cozido, o ovo não pode voltar a ser como ele era antes. Já nesse exemplo, vemos roupas lavadas para secar no varal. A mudança do estado físico aqui é do estado líquido para o estado gasoso, pois a água que está nas roupas, ao serem esquentadas pelo sol, se torna um vapor. Nesse caso, a mudança é reversível, pois a água evaporada se torna chuva em algum momento e cai depois na forma líquida, ou seja, voltando ao seu estado anterior. Agora vamos ver essa manchete aí de notícia que aparece na sua tela. Umidade relativa do ar no DF e no leste de Goiás pode ficar abaixo de 30%. É uma notícia que é muito comum nos nossos jornais nos períodos de seca em Goiás. Quando o jornal trata da umidade do ar, ele está falando da quantidade de água em forma de vapor, ou seja, no estado gasoso,
que está presente no ar que a gente respira. A notícia fala abaixo de 30%. O comum para respirarmos bem é ter uma umidade acima dos 60%. Quando vemos uma notícia assim, significa que temos que tomar muita água e se hidratar bem, pois a pouca quantidade de água em estado gasoso no ar prejudica a nossa saúde. Atenção, hein? Como algumas matérias possuem mudanças irreversíveis, é importante pensarmos bem no nosso consumo e na quantidade de lixo que a gente produz, e principalmente encaminhar para a reciclagem aqueles que podem ser transformados em novas matérias. Bom, garotada, chegamos à revisão da nossa aula de hoje. Vimos que a matéria pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos diferentes: o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Vimos também que a matéria pode ser modificada de estado e que algumas dessas mudanças podem ser reversíveis, quando é possível voltar ao estado anterior, e outras podem ser irreversíveis, quando não é possível voltar ao estado anterior. Vimos ainda que, entendendo isso, a reciclagem tem um grande sentido de diminuir o consumo e de criar novos materiais. Espero que tenham gostado e as atividades dessa aula você encontra no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar e até a próxima!